para adorar a Deus, para buscar o Senhor. E a maioria das pessoas que vêm estão cheias de dificuldade, de problemas. Pessoas que estão enfrentando tempos ruins na vida dela. Aí você vai e lê a limitação de Jeremias. A pessoa não quer mais problema sobre a vida dela. Mas deixa eu dizer algo para você ver. A palavra de Deus, se ela está escrita aqui, é para ser pregada. Se é a palavra de Deus, é para ser ensinada. Se está aqui, é para o meu entendimento e para o meu crescimento. Diga glória a Deus. Não importa o que eu estou enfrentando ou passando. Se a palavra veio, ela nunca vai vir para me matar. Ela vai vir para me erguer e para me fortalecer. Diga glória a Deus. E o próprio nome diz lamentações. Então, todo versículo que você vai ler aqui, lamentações, problema. Problema. O profeta contando o que estava se passando em Jerusalém, no seu tempo, porque Jerusalém foi invadida, pisoteada. Algumas pessoas, a maioria, foram levadas como escravas para a Babilônia. Um responde ficou. Mas antes da invasão, passou-se um cerco em Jerusalém. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair. E o profeta aqui começa a descrever o que estava acontecendo na cidade. Ele vai dizer algumas coisas que nós frisamos aqui no capítulo 5. Onde o povo aqui, pelo que o profeta escreve, clama a Deus para que Deus venha intervir naquela situação. Se você ler o livro de Lamentações, você vai ver que as pessoas chegaram numa calamidade tão profunda, que a mãe chegava até sua vizinha e falava o seguinte: olha, não tenho nada de comer. E a vizinha vai dizer: eu também não tenho nada de comer. Já temos dias sem comer nada. Nós estamos na devassidão. E uma sugeria para a outra o seguinte: olha, nós temos filhos registrados. Eles vão morrer. Nós também vamos morrer. Vamos fazer algo. Eu vou falar isso, deixa isso para depois. É pesado. Muito pesado. Mas vamos deixar isso para lá. Mas eu peguei aqui o capítulo 5. O povo clamando que Deus pudesse fazer alguma coisa. No versículo 5 eu repeti por 2 vezes: nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos instante de paz e tranquilidade. Nós não temos paz, nós não temos tranquilidade. Devassidão total. Mas, pastor, o que isso tem a ver com a nossa vida aqui? Porque o Espírito Santo, ele quer nos ensinar esse tipo de família. Amados, não é só nos nossos dias, mas nos dias que passaram e nos dias que estão para vir. Nós temos visto, ouvido massacres, tanto espiritualmente como na humanidade. Nós temos visto um trabalhar enorme. Eu não estou aqui para elogiar, para agradecer demônios, mas eu estou tentando te mostrar que nós temos visto massacres espirituais. Nós temos visto, irmão, a fúria do nosso inimigo, do nosso opositor. Nós temos visto almas se perder como estamos nele. Nós temos visto multidões andando a passos apressados para o abismo. Nós temos visto a decadência moral da sociedade e espiritual, não só da nossa sociedade, mas do mundo.
pressão, opressão, uma nuvem escura pairando sobre a humanidade. Guerras, rumores de guerras, tragédia e mais tragédia. Nós temos visto a família cada dia mais que se passa, deteriorando cada dia mais. Nós temos visto o homem se perder, a mulher se perder, a juventude se perder, uma velocidade muito rápida. Nós temos visto pessoas que antes eram filhos por Deus e hoje já não estão nem aí, não se importam, não tem nenhum tipo de temor por Deus. Hoje, no mundo dos afastados, daqueles que se desviaram do Evangelho, são maiores do que aqueles que ainda acreditam, do que aqueles que ainda são remanescentes, que ainda procuram adorar e servir a Deus. Pastor, mas nós temos visto movimentos enormes, igrejas lotadas no Brasil e no mundo. Nós temos visto, pastor, avivamentos, igrejas cheias, estádios cheios, lotados de pessoas. Mas as pessoas, na maioria das vezes, não julgando bem. As pessoas, na maioria das vezes, vazias mesmo. Números de pessoas vazias mesmo. Nós temos visto famílias se dividirem. Isso é cumprimento bíblico. Amém? Isso é cumprimento da palavra. Nós temos visto, irmão, pessoas tentando se erguer, mas depois tropeçando de novo. É como ela estivesse levantando a cabeça, viesse alguém e desce o murro dela, e ela caísse no chão de novo. Ela tenta se erguer de novo, vem uma coisa que derruba ela de novo. E é assim que está a igreja, é assim que está a humanidade. Eles tentam se erguer, eles tentam melhorar, mas de repente vem algo sobrenatural, algo vivo, espiritual, e derruba de novo. E as pessoas estão se arrastando, estão prostradas, elas não conseguem firmar, elas não conseguem se erguer mais, elas não conseguem ter uma vida de propósito com Deus, elas não conseguem ter uma vida firme no Senhor. Qualquer coisinha balança, qualquer coisinha desiste, qualquer coisinha pula no barco, qualquer coisinha desanima, esfria, se irrita. Isso não é só na igreja, é na sociedade, de uma forma quase que geral. Pessoas se perdendo, pessoas desistindo, e o mal, não estou indo para glorificar o mal, é só para você entender algo, e o mal reinando nas esquinas, nas ruas, nas casas, nos bairros, nas cidades, o mal reinando, pastor, da onde? Eu quero que você olhe para a tua vida, como você está, como está a tua vida, emocionalmente, principalmente espiritualmente, como está a tua vida financeiramente, como está a tua vida de uma forma em geral. Você vai notar que a tua vida está sendo saqueada. O inimigo da tua alma tem te afrontado constantemente. Quando você pensa que está bem, vem na tua cara. Quando você pensa que você está melhorando aqui, vem um tombo. Quando você pensa que você está firmando com Deus, vem uma rasteira, vem algo para te jogar no chão de novo. E o inimigo está crescendo dia após dia. Eu lembro aqui da parábola do bom samaritano. O moço que andava pela rua, ele apanhou de salteadores, espancaram-me quase até a morte. E é isso que tem acontecido com a nossa sociedade. A sociedade é espancada espiritualmente, emocionalmente. A nossa fé, ela tem sido roubada, tirada, dia após dia. Você nota isso pela sua vida
ia até o juiz, o mundo da cidade, ia até ele, insistindo, até que ele julgou a causa dela. E Jesus disse, porventura, quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra. Amém? Por que ele disse? Ele não disse isso à toa. Ele disse isso porque ele vive. Amém, irmão? Eu tenho percebido uma coisa de fato, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. O mal ele tem arrasado nações inteiras, famílias inteiras. Amados, a guerra ela estourou no mundo. Eu não sei, vamos falar um tempo atrás aí. Toda vez que eu ouvia falar de guerra, toda vez que eu ouvia falar de Israel, guerras, batalhas, a igreja ficava alvoroçada e ela começou a buscar e ela dizia: Jesus está voltando. Vamos buscar. Mas hoje isso já não importa para ninguém. A guerra está estourando para lá, Israel para cá. E para muitos crentes não está mesmo. A vida dele é a mesma coisa. Ele não se importa com nada. Nada disso mais faz ele ter mais uma vida de oração. Ele vê o mal crescer, mas isso já desperta dele a vontade mais de orar, de buscar, de congregar. Para ele tanto faz, tanto seja. Porque as pessoas estão assim. Porque o mundo está assim. Que é necessário isto que tais coisas aconteçam. Mas isso não significa, igreja, que eu e você precisamos ser todos. Porque a Bíblia diz que perseverar até o fim, ele será salvo. A palavra perseverança. O que você entende com isso? Perseverança. É a mesma coisa que você falar perseverar pela herança. Tem algo proposto para mim e para você. E nós precisamos perseverar. Só persevera, só insiste. Quem está enfrentando obstáculo, quem não está enfrentando obstáculo, não precisa dele perseverar. Porque automaticamente as coisas vão acontecer. Mas aquele que está enfrentando obstáculos, dificuldade, ele precisa perseverar. Ele precisa insistir. Então eu estou falando com a igreja, irmão. Amém? Quando eu comecei a falar no começo, pastor, falar de luta, se eu estou passando por luta, meu irmão, é a Bíblia que diz, não sou eu. A Bíblia está dizendo que nos últimos dias a coisa fica difícil. E se eu não perseverar, eu não vou ficar salvo. Eu não posso passar a mão na tua cabeça e dizer, está tudo bem, porque não está tudo bem. Eu não posso alisar os meus cabelos e dizer, filha, filho, é só vitória. Mas a vitória maior é quando eu e você chegarmos lá de cabeça erguida, com a nossa coroa na nossa cabeça, e fazer o que o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé. Guarda a tua fé, persevere até o último dia diante do Senhor. Pastor, mas eu não estou sentindo. A fé não é sentir, a fé é crer. Pastor, mas eu não estou sentindo mais aquele fogo. Pastor, mas eu não estou sentindo mais aquelas sensações que eu sentia no culto. Pastor, eu não estou sentindo mais os arrepios. Pastor, mas eu não estou mais no fogo. A igreja está fria. O povo está desanimado. Irmão, que está. Glória a Deus. Persevere. Não olhe para A, não olhe para B, olhe para você. Se você puder ajudar alguém, ajude.
que ele veio e é isso que ele faz: matar, roubar, destruir. Como um rolo compressor, ele está passando vidas, destruindo vidas, igrejas, pessoas, liderança, pastores, cantores. Ele está massacrando de uma forma quase geral. Mas eu queria dizer algo para você aqui nesta noite. No nome do Senhor dos Exércitos, no nome de Jesus, ele pode até estar fazendo isso que ele está fazendo. As coisas podem até estar indo mal, realmente está. Não está fácil para ele. Amém? Mas você tem que entender algo. Existe uma profecia que Jesus profetizou em nosso favor. E qual profecia é essa, pastor? A porta do inferno, ela não prevalecerá contra a minha igreja. As portas de Satanás não vão poder prevalecer. Pastor, então nós estamos livres. A palavra prevalecer está falando de batalha. Ele está indo, a porta do inferno está indo, mas ele não vai prevalecer. Por que não vai prevalecer? Porque a igreja é forte. A igreja é capaz. Porque a igreja tem o sangue de Cristo. A igreja tem o Espírito do Senhor. A igreja tem Jesus de Nazaré. A igreja, meu irmão, ela tem um bom samaritano. Ele pode ter até desferido você. O inimigo pode até ter massacrado a tua vida. Mas o bom samaritano está aqui. Ele cuida das suas feridas. Você não vai morrer e nem vai ficar prostrado. Porque o Deus a quem fica, ele te ergue, ele te levanta, ele te sustenta. Às vezes você está vendo um monte de gente caindo. Às vezes você está vendo um monte de gente desviando, se afastando, se esfriando. Mas existe uma promessa de Deus sobre a sua vida, sobre a igreja. Eu só preciso insistir. Eu só preciso crer. Amém, meu filho. O diabo não vai nos matar. Ele não vai prevalecer contra nós. Ele não vai prevalecer contra a nossa casa, contra a nossa família. Ele não vai prevalecer no teu casamento. Ele não vai prevalecer com os teus filhos. Enquanto você está aqui, anjos estão trabalhando em teu favor lá na tua casa. Enquanto você está aqui como intercessora, como intercessor, o Deus a quem nós servimos, ele envia os seus anjos para guerrear em nosso favor. Diga glória a Deus. Satanás, ele está matando, roubando, destruindo. Mas Jesus disse o seguinte: ele veio para isso. E Jesus falou: mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham ela com abundância, com fartura. Diga glória a Deus. Oh, meu querido, a gente pode estar até sangrando, a gente pode até estar tentando erguer o inimigo, está com o pé sobre o nosso pescoço, mas a força virá, a palavra se cumprirá sobre a nossa vida. Jesus vai nos erguer de novo. Diga glória a Deus. E por que ele vai nos erguer de novo? Porque eu não vou desistir. Porque você não vai desistir. Porque o que está escrito para a sexta igreja, a igreja de Filadélfia, deu pouca força, mas não negaste o meu nome. Eis que eu vos dou a chave de Davi. A porta vai abrir, e portas também vão fechar. Diga glória a Deus. Oh, meu querido, minha querida, nós estamos vendo o diabo matando, roubando, destruindo, pessoas desviando, pessoas se afastando, pessoas que não querem saber de Deus, pessoas que não querem saber de Cristo. O mal por toda parte, por todo lado. Mas a gente também vê a mão poderosa de Deus agindo em cada situação. Eu só estou aqui por milagre. Você só está aqui por milagre. Nós temos visto
Diga glória a Deus. Tem almas ainda para nós ganhar. Tem vidas ainda para nós buscar para Deus. Tem pessoas que estão debaixo dos pés do diabo, mas Deus vai te levantar e te erguer para tirar essas pessoas da mão de Satanás. Amém, irmão? Tem jovens ainda que vão pregar o Evangelho. Tem mulheres ainda que vão orar, vão buscar a face de Deus. Isso é Espírito Santo. Você vai ver com os teus olhos. Porque o bom samaritano não nos abandonou. Porque ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você está preparado? Você está pronto? Você está preparada? Amém? Para mim encerrar é para orar com os objetos para fotografia. Tem 3 dias atrás eu falei. O Senhor me mostrou uma visão. Eu fiquei muito impactado nessa visão. Eu, um rapaz, a qual eu não conheço ninguém, saí de carro com esse rapaz. E nós fomos com o propósito de evangelizar. Nós chegamos diante de um prédio todo abandonado. Só que pessoas invadiram aquele prédio. Moradores que não tinham casa para morar, invadiu o prédio e começaram a morar naquele prédio. Pessoas que financeiramente eram bem precárias, pessoas muito pobres financeiramente. Então elas invadiram aquele prédio abandonado, moraram, e o Espírito de Deus nos conduziu para pregar para aquelas pessoas naquele prédio abandonado. Só que quando nós chegamos naquele prédio abandonado, eles colocaram tipo uma porteira, uma grade, de tela, e eles todo dia, pela visão que eu vi, alguém ficava naquela porteira vigiando quem entrava, quem saía, quem podia entrar e as pessoas que tinham que sair. Então sempre tinha um morador que ficava vigiando a entrada daquele prédio abandonado. E quando nós chegamos ali, tinha uma moça que estava no portão. Eu cheguei e falei para ela o seguinte: olha, nós viemos aqui trazer a palavra de Deus para vocês. Ela olhou para mim e falou o seguinte: olha, palavra de Deus. E ela falou o seguinte: olha, mas hoje não tem missa. Hoje os padres não fazem missa. Palavra de Deus. Eu fui, virei para ela e falei o seguinte: olha, não somos católicos. Eu sou evangélico, eu fui trazer a palavra de Deus para você. E quando eu falei eu sou evangélico, ela olhou, fez uma cara de nojo. Eu falei eu sou do evangélico, ela fez uma cara de nojo. O rapaz que estava comigo saiu para lá para tentar evangelizar os moços que estavam sentados ali. E eu olhei para aquela moça e comecei a falar de Jesus para ela. Eu comecei a falar de Jesus de uma maneira simples. E quando eu comecei a falar de Jesus para ela, Deus começou a revelar a vida dela para mim. E eu comecei a entregar para ela aquilo que Deus estava revelando sobre a vida dela, a situação a qual ela estava vivendo, o que ela estava enfrentando e passando. E eu falei para ela: olha, Jesus tem um plano na sua vida. Jesus, ele quer se salvar. Amado, foi uma palavra simples. Mas quando eu comecei a falar, o Espírito Santo tocou naquela moça. E ela foi num canto, eu falando para ela de Jesus. E quando ela chegou no canto, ela não conseguiu ficar de pé, ela caiu no chão, de joelho, e começou a chorar, e chorava. E de repente a atmosfera daquele lugar mudou. E a presença de Deus veio com muita força naquele lugar. E aquela moça ela chorava. E eu falava de Jesus, do amor de Jesus para ela. E ela chorava, e ela dizia: eu quero Jesus, eu quero me batizar, eu quero aceitar Jesus. Esse Jesus que você prega, eu quero ele para mim. Irmãos, eu acordei da visão, eu acordei sentindo o impacto da presença de Deus, do poder de Deus que ainda estava pairando naquela visão e sobre a minha vida. E eu acordei, orei ao Senhor, eu entendi algo. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo. Eu só preciso entender o Espírito
você seja instrumento na sua casa, que você seja instrumento no meio da sua família, que você seja instrumento no meio da sua vizinhança, que o Espírito Santo de Deus possa te ungir, para tirar essas pessoas das funções da mão de Satanás. Você pode te colocar sobre os meus pés. Estou cheio de problemas, eu falo muito problema, mas eu falei de bom samaritano. Eu não só falei de problema, eu falei daquele que resolve. Eu não só falei da doença, eu falei daquele que cura. Eu não só falei de problemas de escassez, eu falei também daquele que dá vida, e vida com abundância. Na sua luta, na sua dor e tarde. Você pode fechar os seus olhos. Hoje é muito pela família. Às vezes, o que está acontecendo é com você, mas às vezes não é a vida, é com alguém da tua família. Pensa nessa pessoa. Mas se você quiser colocar a sua vida, coloca a tua vida. Coloca as pessoas da sua casa nos teus pensamentos. Eu queria que você orasse comigo. Nem tudo está perdido. Cristo está aqui. Não está acabado. Cristo está aqui. Cristo está aqui. Cristo está aqui, igreja. Não está terminado. Cristo está aqui, irmã. Ele está aqui. Seu na minha memória, como Maria chega, que ela diz o seguinte: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus diz para ela: calma, mulher, não crês tu? Eu sou a ressurreição da vida, e aquele que crê em mim não perece, mas tem vida eterna. Ele vai agir aonde precisa agir. Feche os olhos. Senhor, vamos para grandes coisas. O Senhor fez por nós. Grandes coisas o Senhor tem operado em nós. Nós temos visto, nós temos ouvido destruição. Nós temos visto o caos,
Ele viu a devassidão. Nós temos visto, nós temos ouvido sobre essas coisas, mas nós cremos no Deus da eternidade. Nós cremos no Jesus que deu a vida por nós. Aquele que foi lá no céu, tomou a chave das mãos de Satanás e pisou na cabeça do inimigo. Nós cremos no Cristo não derrotado, mas no Cristo que venceu, que está sentado à destra do Pai. Enquanto eu trabalhar aqui, vocês vão adorar Deus no nosso nome.